Você já reparou como tanta gente, tantos founders, CEOs, falam que crescer é um tema de board, crescer é prioridade da empresa, do comitê executivo, seja lá como for, mas no fundo, a única coisa que acontece são movimentações táticas. Então, contrata vendedor, demite vendedor, contrata SDR, demite SDR. Meu, que loucura é essa? Então, vou tentar desconstruir isso aqui e te dar uma perspectiva um pouco diferente do que acontece. Primeira coisa, vamos encarar a realidade. Assim, todo founder, CEO, tem uma espécie de conselho. Isso não é uma coisa incomum. É normal, né? Assim, até porque a posição de quem está na liderança de topo, ela é uma posição super solitária, né? Você precisa de gente para dividir o que está acontecendo. Então, alguns de maneira mais estruturada, formal, com ritual, governança, até em muitos casos, quando isso já está estruturado, com remuneração, então é um trabalho efetivamente que as pessoas fazem. Outros têm um grupo de conselheiros, né? Conselheiros informais, são uma espécie de mentores, até pessoas com quem troca ideia, e podem ser outros empreendedores da área, de outras áreas, tanto faz. Seja num formato estruturado, seja de uma forma mais menos, não vou chamar de menos estruturada, porque parece que eu estou diminuindo a pessoa e não é o caso. Seja de uma maneira informal, dá para a gente dividir os perfis de conselheiros em três. E aí eu estou olhando pelo olhar de risco, né? Todo conselheiro que valha esse papel, ele tem um olhar mais afinado para risco. Como assim, Paulo? Tudo é risco? Tudo é risco. Você já vai entender. O primeiro é o que se chama de sellers, né? São os conselheiros sellers. Ou seja, para esse tipo de conselheiro, o maior risco que uma empresa tem é não vender, não crescer de forma acelerada e constante o tempo todo. Esse tipo de pessoa está sempre preocupada que a empresa vá fazendo push para frente, push para frente, push para frente. Então, não pode deixar de crescer, não pode deixar de ter ritmo de crescimento, não importa quanto custe. Então, a qualquer custo, tem que crescer e tem que crescer sempre. Esse é o primeiro tipo de conselheiro. O segundo tipo de conselheiro é o saver. Esse saver é engraçado, porque ele tem um dito. O dito é: custo é que nem unha, corta toda semana, né? Você já deve ter ouvido falar isso. Esse tipo de conselheiro é aquele que entende que o risco para uma empresa é não ser eficiente do ponto de vista econômico e financeiro. Então, toda hora tem que fazer corte de despesa, revisão da matriz de custo, política de austeridade, de restrição de custos e despesas. Isso é uma característica desse tipo de conselheiro. Esse tipo de conselheiro normalmente teve atividades ligadas à área financeira, ou já foi CFO, diretor financeiro, diretora financeira, tanto faz. E o terceiro grupo, que se chamam de innovators, um grupo de conselheiros que se chamam de innovators, que é aquela pessoa que entende que o maior risco de uma empresa é não inovar. E quando eu digo não inovar, está muito ligado ao produto e oferta que essa empresa faz. Então, é não lançar novas features, ter um roadmap de produto bastante ousado, sempre desafiando e puxando o mercado para entregar mais e mais e mais. E esses três caras, eles estão em constante conflito, né? Por um lado, é importante que um founder, que alguém que lidere uma empresa de qualquer setor, né? Minha área, a nossa conversa aqui é sempre sobre empresas de SaaS, de tecnologia, mas não importa a área. Esses três perfis são importantes, porque esses três perfis falam de temas que são relevantes para qualquer negócio. É importante ter crescimento, imprimir crescimento em todos os negócios. É importante buscar eficiência financeira, operacional, para você ter bases de custos e despesas cada vez mais otimizadas. E é importante você ter desenvolvimento de produto constante, seja por meio de R&D, seja por meio de melhoria incremental. Qual é a questão? A questão é que esses três são conflitantes entre si. Então, imagina,
Se eu tenho um cara com um perfil seller dizendo nós precisamos crescer a qualquer custo, tira dinheiro e atenção de produto e coloca uma pressão sobre custos e despesas que o saver não quer, ou que ele entende que não é mais adequado. Você repara? Então, essas três visões de mundo que são complementares, são importantes, cada uma delas tem o seu papel, mas elas podem facilmente levar a pessoa que lidera um negócio a uma crise de paralisia. Paralisia porque você está toda hora olhando para um lado, uma hora é produto, uma hora é vendas, uma hora... E isso faz, e eu já vi, você já deve ter visto também, isso faz com que nada tenha... As ações, primeiro, as ações fiquem muito táticas. Segundo, as ações, elas não têm tempo de maturação, porque você vai sempre mudar de ideia. Então, uma hora está muito focado em vendas, aí não dá certo, ou parece que vai resultar, já volta para produto, depois volta para despesas. Isso aqui vira uma loucura. Falando especificamente de vendas, quais são os efeitos ou as ações que são mais normais de observar quando essa crise de identidade, essa crise de paralisia, ela acomete alguém que lidera um negócio? Alguns exemplos que você já deve ter visto por aí, ou eventualmente você passa por esses exemplos. Primeiro, contratar e demitir vendedor. Contratar e demitir vendedor porque, afinal de contas, você contrata um vendedor e o vendedor já em 2 meses tem que se provar, fazer a meta do ano. Afinal de contas, né, trouxe a pessoa de fora, pô. Vender é fácil, né? Então, não vem um, tem mais outro para colocar no lugar. Depois, a troca de CRM, né? Troca de CRM é um clássico. Assim, ferramentas de tecnologia para a área de vendas são a desculpa perfeita para as coisas não funcionarem. E como essa desculpa é usada todos os dias. Eu conheço uma empresa que num espaço de 4 anos trocou de CRM 3 vezes. Começou com Dynamics, que é um baita CRM, depois foi para Salesforce, que é um outro super CRM, que é indiscutível, e depois moveu para o Zorro. O problema não era o CRM, garanto para você. Né? Os 3 CRMs, cada um com as suas especificidades, os 3 são bons. A questão nunca foi o CRM, mas o CRM vira o bode expiatório dessa conversa. Outra coisa é você contratar e demitir parceiro para geração de demanda, né? Porque sempre está faltando demanda, sempre está faltando lead, o pipeline está sempre curto. Então, você começa a fazer experiência, contrata SDR, demite SDR, contrata empresa para gerar demanda, cancela o contrato com a empresa para gerar demanda. E enquanto você fica nesse modelo de teste insano a todo momento testa alguma coisa, olha para um lado, o que acontece no mundo? Né? E aí falando agora de tecnologia, que é a nossa praia. Primeiro os AI Whoppers, né? Assim, a última moda, agora felizmente parece que isso está dando uma acalmada, mas nem tanto, as embalagens de AI. Então eu vou lá, crio uma interface de utilizador qualquer e que no fundo eu estou criando uma cara bonita para rodar uma API do OpenAI, né? Ou para fazer um Open Router da vida. Isso aí cresceu que nem cogumelo, né? Se você olhar na área financeira, na área de Martech, na área de CRM, áreas de operações, área de RH, em todas as áreas onde existe software, um AI Wrapper foi criado. Vários deles vão morrer, né? E vão morrer porque eles simplesmente não têm lógica adicionada, não tem nada, é muito pobre, né? É pobre funcionalmente, não resiste à primeira skill que foi criada no Cloud, ou um agente que foi criado no OpenAI. Sim, não adiciona valor, não tem conhecimento de negócio vertical, profundo, processo de negócio. Isso aí cresce que nem cogumelo, mas morre que nem mosca, né? Ciclo de vida super, super curto. Depois, como está mais fácil desenvolver produto, se você olhar todas as categorias de software e as novas categorias que começaram a surgir, elas estão povoadas, assim, de opções. Tem alguns relatórios, principalmente de fundos de investimento que eu acompanho, mais olhando para a área de Martech. Na área de Martech geral, existem mapeados, não quer dizer que é o que existe, mas existem mapeadas 1.200 soluções. Isso coisa de um mês atrás, né? Isso não é o universo, é só mapeado, ou seja, fora o que está aí espalhado pelo citoplasma que você não sabe de onde veio.
Efeito. Surge um monte de coisa nova, morre um monte de coisa nova e à medida que a execução fica mais fácil, cada vez mais uma certeza é clara e vai se mostrando cada vez mais clara. Distribuição sobrepõe produto. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Se você não prestar em nada mais atenção do que eu falei nesse vídeo, se você prestar atenção nessa frase e guardar, valeu você ter assistido. Distribuição sobrepõe produto. Se eu tenho um canal de distribuição, eu levo qualquer coisa para frente. Se eu tenho produto, eu não tenho nada. Eu tenho uma coisa no estoque parada, né? Então, para que serve isso? E por que isso está acontecendo hoje em tecnologia? Não, hoje eu estou exagerando, então nós estamos falando disso aqui agora. Na realidade, isso já é verdade há algum tempo, que só está piorando. Então, produto é mais importante, distribuição é mais importante que produto, meu amigo e minha amiga, por uma razão muito simples: produto é fácil de construir. Produto é fácil de construir. Se você tiver uma boa equipe de produto, qualquer um desenvolve. Eu estou exagerando, eu sei disso, né? Mas vamos lá. A complexidade de desenvolver um produto de software hoje é infinitamente menor do que era há 5 anos, que já era menor do que nos 5 anos anteriores, que já era... Você percebe? Isso tá ficando mais simples, cada vez mais simples, né? Eu já programei, não sei mais programar, né? Aprendi a programar em Clipper, imagina, isso não serve para nada, nem para peso de papel hoje em dia. Agora, eu já andei desenvolvendo aplicações novas no Cloud Code, né? E por que eu consegui fazer isso? Eu consegui fazer isso porque eu não faço a mínima ideia de como você cria um código de React, né? Ou de JS, mas eu sei pedir, eu sei especificar o produto, essa competência não ficou esquecida. Eu ainda sei fazer isso, não tão bem quanto um PO, mas eu sei pedir com discernimento. O Cloud vai e faz exatamente o que eu quero, com um código que eu avalio que deve estar nota 6, 7, né? Que para mim, para aqueles casos de uso, foi suficiente. Então, se eu tenho um bom produto que não é distribuído, ele vale 0. Se eu tenho um produto, meia mussarela, meia calabresa, que chega até o cliente e converte, aí eu tenho um negócio de valor. Agora, tudo isso é sempre mais simples de conversar quando eu saio do zero, não é verdade? Então, se eu estou saindo do zero, não tenho nada, não tenho uma empresa, não tenho cliente, não tenho equipe. Você vai falar, Paulo, claro, né? Tá bom, eu vou começar aqui. Mas e quem já tem produto, né? Porque essa é a questão é quem não está partindo do zero. Quem não está partindo do zero tem uma vantagem, veja você. Mesmo que seja uma empresa, eu conheço várias, você deve conhecer uma também, eventualmente você lidera uma empresa que é muito virada para o produto. Quem está nessa situação tem uma vantagem que as outras não têm. Essa vantagem atende pelo nome de base instalada. Base instalada é um ativo de qualquer empresa de tecnologia e ele é um ativo que deve ser valorizado. Agora, você não pode viver de base instalada, a menos que a sua solução você já tenha 100% do mercado. Eu não conheço nenhuma empresa que tenha, mas vá que você tem. E aí não tem para onde crescer, você só tem base instalada para viver. Agora, a maior parte dos negócios, eles têm base instalada e tem espaço para crescer. Tem novos espaços para crescer. E é isso que deve ser explorado. Agora, lembra que eu falei no começo que fica nessa confusão do conselho, do mercado, do AI Wrapper, dos novos competidores? Isso aqui está bagunçando a cabeça de quem lidera. Eu entendo isso perfeitamente. A minha cabeça fica meio bagunçada de vez em quando também. Agora, e se eu falo que distribuição sobrepõe produto, não quer dizer que você tem que sair nesse momento contratando vendedor. Porque não é distribuição é diferente de vendas. Distribuição é diferente de vendedor. O que valida uma estratégia e um modelo de distribuição é a venda, de fato. É a venda que valida se a distribuição funciona ou não. Mas distribuição não é só a venda. Por isso que
cada vez mais é importante você pensar em termos de arquitetura integrada, essa arquitetura integrada de go-to-market. O que quer dizer arquitetura integrada, assim, para a gente trazer para a terra? Eu vou te falar coisas aqui que parecem óbvias, mas que todas elas estão interligadas. Primeiro, empacotamento. Como é que você vende o produto? Né? Quais são os pacotes de serviço? Quais são os níveis de serviço? Esse empacotamento, que oportunidades de upsell, cross-sell esse empacotamento dá? Se eu só tenho uma modalidade em que eu oferto tudo num preço baixo, como é que eu vou capitalizar em cima da base instalada? Como é que eu vou dar a oportunidade da base instalada crescer? Depois, até antes disso, a proposta de valor. Assim, o que eu resolvo? Né? Qual é o problema de negócio que eu resolvo? Eu resolvo isso para grande empresa, para média empresa, para pequena empresa? Lembra que nesse jogo todo, quem tem um cenário que é desafiador, mas que parece que tem um ambiente mais propício e mais, vou colocar seguro, com todo cuidado aqui, mas mais seguro para crescer, são as empresas de tecnologia, de software especialmente, de porte médio, que servem clientes de porte médio. Porque essa empresa é a empresa que precisa de coisas sofisticadas. Ela eventualmente pode começar mais simples, mas ela precisa de soluções mais sofisticadas, porque ela não tem dinheiro para comprar as soluções de mercado reconhecidas como sofisticadas. Então, essa proposta de valor que está ligado ao empacotamento que eu acabei de te falar, é fundamental para você conseguir não só capturar o cliente, mas também aumentar e maximizar a monetização do cliente no tempo. O que está ligado com o modelo de pricing. Como é que você cobra? E isso é outra coisa agora, né? Ah, não, vamos parar de cobrar por utilizador, por usuário, vamos começar a cobrar por trabalho, por output. Pera, meu, como conceito isso pode fazer sentido, mas isso não vai valer para tudo. Você tem que entender onde é que encaixa. Eventualmente, eu diria que esse é o caminho mais provável, o que me parece o caminho mais provável, são modelos híbridos de comercialização, em que você vende utilizadores, né, ou vende software que vai ser utilizado por humanos, vende software que vai ser utilizado por robôs e vende output, né, vende coisas que ficam prontas, trabalhos que são entregues diretamente ao cliente. Se eu tenho essas três coisas aqui endereçadas, aí eu consigo falar de forma estruturada em geração de demanda, né? Se eu falo de geração de demanda, eu tenho que falar de vendas e canais. Vendas e canais, ou canais e vendas. Assim, eu vou vender direto, eu vou vender para o parceiro. Se é o parceiro faz tudo, eu só apoio, ou não, o parceiro só me refere clientes e eu faço a venda. Cara, tudo isso tem que ser definido. Você não pode simplesmente pegar no ChatGPT um modelo de contrato de parceria, meter lá no seu site, sair mandando para as pessoas, falar, agora eu pago o Finder Fee. Não, meu, isso aí não é modelo de parceiro. Né? Modelo de parceiro é uma abordagem de trazer parceiros para o negócio, embarcar os parceiros, ativar os parceiros e fazer com que os parceiros continuamente tenham sucesso e que o seu negócio seja relevante para eles. Trouxe o cliente, converti, eu tenho que cuidar de Customer Care. Eu tenho que cuidar do cliente. As pessoas falam de Customer Success, mas eu diria para você, assim, a maioria absoluta das pessoas e das empresas não praticam Customer Success porque elas não fazem a mínima ideia do que é Success para o cliente. Se eu não sei o que é sucesso para o cliente, eu não tenho que fazer isso. Então, no mínimo, eu tenho que fazer Customer Care. Eu tenho que cuidar do cliente. Porque se eu cuido do cliente e garanto que ele vai fazer o lace, né, assim, eu aterro no cliente, eu faço com que o cliente adopte a solução, comece a utilizar, eu faço que eu estimulo o cliente, dou ferramentas para ele consumir a solução, para depois expandir. E se eu faço isso aqui tudo direito, ou a minha base instalada vai ser o principal insumo para o meu roadmap de produto. E isso é você orientar o produto para o mercado. Veja, é importante você ter inovações que são originadas por observações e inovações de dentro da própria empresa. Mas é fundamental fazer coisas que os clientes estão pedindo. Assim, se o seu processo de go-to-market não conversa com o roadmap, você tem um problema seríssimo. Assim. Você está mentindo que você é orientado ao cliente. Então, repara, por que você tem que pensar dessa forma integrada? Por duas razões. Primeiro, você não tem o dinheiro da Anthropic para gastar.
Segundo, você não tem o canal de distribuição da Microsoft. É só isso. Então você tem que encontrar de forma integrada e inteligente formas eficientes de ir parar lá no mercado. E, de novo, go-to-market não é só vendas, mas é a venda que valida seu go-to-market. É preciso testar. E esse modelo de go-to-market integrado, quando você tem essa arquitetura feita, é o que permite, primeiro, que você não entre na paralisia do teste não teste, vende não vende, demite não demite, contrata não contrata. Segundo, ele permite que ao longo do tempo você vá balanceando de maneira mais orquestrada aqueles 3 perfis de conselhos que você vai receber. O conselho de quem entende que é preciso crescer e crescer sempre, o conselho de quem entende que é preciso ter eficiência operacional, controle de custos e despesas, e o conselho de quem entende que é importante você ter inovação continuada em produto. Então, repara que nós estamos falando aqui sobre temas que vão lá na frente desdobrar no tático, mas isso é tema de estratégia. É importante ter uma arquitetura de crescimento. A empresa que seja desenhada para crescer, independente do produto. Sem se apaixonar pelo produto. Você tem que se apaixonar pelo cliente. Parece frase de para-choque de caminhão, né? É um pouco. Mas você precisa se apaixonar pelo cliente para que o produto que você desenvolve e pelo qual você é apaixonado, a sua equipe é apaixonada, possa chegar até o cliente e fazer diferença na vida dele. Porque é isso que vai fazer, ao final do dia, com que novas oportunidades de novos clientes e de aumentar sua presença nos clientes existentes vão se materializar, ok? É isso que eu queria comentar com você hoje. Até a próxima.